Olá, feliz noite. Eu sou Lúcia Vilela e esse é o canal Multiversos. Nova versão, né, gente? Vamos falar de conexão. Conexão com o coração, mas eu vou trazer hoje uma questão mais vinculada com mês de esse período de aquário, né? Para a gente poder se sintonizar, conectar com essas coisas também. Se isso é do seu interesse, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos junto. Nessa jornada, né, de reconectar com o coração. Então, como que a gente pode fazer isso dentro desse período agora com Sol em Aquário, né? Com Sol em Aquário, a tendência dos grupos fica forte, né? De você ter aquele ideal, ter aquela coisa que canta gostoso dentro da gente, dos amigos, né? De você querer inovar a sua vida, querer dar um novo destino, ter aquele insight, aquela união, né? Aquela intuição, união não, aquela intuição. E achar os seus comuns, né? A questão para esses períodos é que nós estamos com vários planetas, assim como tínhamos, né, no período de Capricórnio, vários planetas no signo de Capricórnio, agora eles migraram para Aquário. Então, temos o Sol em Aquário, temos Mercúrio, temos Vênus, temos Marte, temos Plutão. Então, isso faz um burburinho, né? Acentua muito as características da presença de Aquário. Disso tudo, dá uma fervência. Por quê? Porque Plutão e Marte são planetas linkados a Áries e a Escorpião, né? Escorpião, por quê? Porque tem Plutão lá, regente, mas antes de Plutão, que é novo agora, recente, né, do século passado, era Marte, como corregente ele ficou. Então, Marte tem esse aspecto também de Plutão, né? Essa coisa intensa, porque já coordenou, sabe? Assim, antes era alguém que estava ali organizando, então ele pega as características desse lugar. Mas senhor mesmo, regente o mais oficial, mais sintonizado, Plutão. E os dois estão em Aquário, né? E os dois não deixam nada muito barato, entende? Então, esse convite, né, para reflexão, quando você tiver que estar em grupo com as pessoas, tiver que olhar para os seus ideais, né, para que você exercite nesse período não só a visão da profundidade, não só a visão da transformação, né, dessa necessidade de inovar, de se abrir para uma coisa diferente, mas que você possa fazer isso de um lugar tranquilo. O problema é que o convite é para você brigar, para você se posicionar, para você sair meio arranhando e mordendo. Precisa tomar cuidado, né? Porque o pensamento aqui em Aquário, Mercúrio, aqui ele fica com uma mente ágil, né? Mas precisa ser temperado pela Vênus. A Vênus aqui, ela quer que o amor seja distribuído, que a gente possa ver igualdade, ver o outro realmente como irmão. E precisa ser tratado com carinho, com cuidado, com generosidade, com compaixão. Então precisa adequar, não só ir fazendo as coisas assim, porque dá eu preciso sair fazendo. Não vai rolar bem. Respira, né? Você vai poder fazer, mas considerando tudo, considerando o grupo, considerando algo maior, entende? Então, esses convites, né? Ainda mais agora, nesses dias, né? A gente está caminhando para uma lua cheia no dia 2, isso tende a ficar assim mais agitado, porque aí a lua vai ficar em Leão, o sol vai ficar em Aquário, e aí fica mais tenso. Imagina um monte de coisa em Aquário e a lua lá em Leão, né? Trazendo todas as memórias que você quer olhar para o poder, que você quer ser visto, todas aquelas dores, né?
primitivas lá da sua infância, aquelas feridas emocionais, e aí o negócio pode dar uma escalada. Então, cuida, gente, né? Cuidar não é cuidar só do seu, é cuidar também para que você não arrume encrenca desnecessária, tá? Então, temos essa lua cheia, a gente precisa cuidar, porque é muito planeta aqui em Aquário e a lua lá, ó, em Leão, né? A gente olha para essa conexão do coração, que a lua também traz isso, né? Lua em Leão, mas não para o drama, né? Para aquela coisa difícil que eu vivi, mas para que você possa liberar essas memórias, né? O outro lado, que esse monte de planetas todos em Aquário, que é essa liberdade. E para você ser livre, você tem que soltar as dores, né, que estão lá na sua infância, onde você foi bloqueado, aonde você foi proibido, aonde você não pôde se expressar, onde você não pôde se manifestar, onde você, de alguma forma, né, foi ferido. E essas questões, né, falam muito para nós, porque Leão fala do nosso pai, né? Então, assim, como que esse masculino me feriu? Como que essa autoridade me feriu? Como que esse grupo me feriu? Né? Porque nós vamos lidar com Aquário nessa questão do grupo. Então, eu tenho um grupo e aí o grupo feriu essa criança. Sabe aquela coisa da escola? Ah, não fala que esse daí porque ele é o XYZ, no tal do bullying? Então, antigamente não tinha esse nome, mas funcionava do mesmo jeito, sabe? Você se sentia assim, excluído do grupo, porque aquela ali são as ricas e eu não sou as ricas, ou aquelas lá são as bonitas e eu não sou tão bonita, aquelas lá são as magras e eu não sou tão magra. Entende? No meu caso, aquelas são as grandes e eu sou pequena, porque eu sou tchutchuca. Então, olhar para essas histórias e entender o que você aprendeu com isso, chorar esse lugar, soltar esse lugar e fazer uma conexão mais sincera com você, com a sua real necessidade, com o seu coração. Porque senão a lua cheia vem e vai e você só fica assim irritado, né? Porque Aquário tende a ficar meio irritadinho, né? Esse monte de coisa em Aquário, porque você quer que as coisas caminhem, que as coisas sejam perfeitinhas, que todo mundo seja igual. Gente, a gente é igual depois que entende que a gente é diferente, né? Então, menos, né? A gente quer que todo mundo tenha os mesmos direitos. Sim, todos têm os mesmos direitos. Basta aplicar, isso já é lei. A gente fica inventando a roda, né? Mas ela começa dentro de você, aonde dentro de mim eu não aceito fulano, eu não vejo ciclano, sabe? Não para de mentir para você. Então, se você quer usar essa questão da liberdade, né? Começa aqui dentro de você. Você ser livre para poder manifestar suas coisas dentro do seu espaço, sem guerrear com o vizinho, porque não é para ser igual? Então, ele também tem o espaço dele, você tem que respeitar. Você pode comunicar com ele? Pode, deve, né? Mas fazer isso de uma forma mais amorosa, né? Mais conectada com uma outra coisa, de um belo lugar, né? Quando você está pacífico, quando você está tranquilo e pode e deve falar, vendo o outro. Porque às vezes, e é isso que causa, né, as questões, eu quero falar, mas o outro não está disposto a ouvir. Então, para que você vai falar? Aguarda, né? Essa impaciência. O outro tem que estar pronto quando eu quero. Isso é forçar a barra, não é? Porque você também não está pronto para um monte de coisa. Você já não esteve e foi cobrado. Então, vamos respirar. Eu recomendo, inclusive, que você respire. Certo? Então, dia 27, Netuno em Áries, amanhã, pelo jeito, não é? Assim, vamos adentrar Netuno em Áries, trazendo essa questão da espiritualidade para nós,
trazendo uma suavidade para essa individualidade e que a gente possa praticar cada um dentro de si esse espiritual, essa conexão com algo mais suave, aonde o todo é considerado, né? Tomando cuidado com os dogmatismos, eu tô certo e você tá errado, porque Ares gosta de uma briguinha, né, gente? Ele gosta de ficar se afirmando, mas se afirmar em cima do outro é abuso. O outro tem a liberdade dele, então vamos respirar, né? Faz aí o seu movimento, acha o seu igual, dentro do seu igual, você vai ficar tranquilo e não precisa brigar com o do lado. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive há bastante tempo na minha vida. Eu tinha mudado de cidade, eu estava morando em Campinas e eu e uns amigos sentíamos necessidade de receber um passe, uma coisa assim energética, né? E aí indicaram para nós um lugar. E era muito curioso, porque era assim, era um centro de Umbanda e do lado, exatamente o mesmo terreno coladinho assim, centro espírita. E um dia a gente falou assim, vamos entrar aqui no centro de Umbanda. A gente entrou no centro de Umbanda, recebeu um passe, mas a gente também tinha uma coisa agendada lá no espírita. Quando a gente entrou no espaço, né, ali dos espíritas, né, a pessoa que nos atendeu, nossa, vocês estão cheirando incenso, onde vocês estavam? Né? Então, esse questionamento. Aí depois, eu fiquei observando que a qualidade energética do centro de Umbanda e do centro espírita era a mesma. A divisão era terrena para nós que estávamos encarnados. No plano espiritual, eles eram tudo irmão. Um trafegava para o lado de lá, trafegava para o lado de cá. Entende? Então, essa divisão que a gente faz está a serviço de quem, pelo amor de Deus? Né? Então, com Netuno em Áries, a gente tem que ficar atenta a isso. Tenho que brigar com ele porque eu tô vendo até aqui, ele tá vendo até aqui, o outro tá vendo até aqui. Cada um tá num estágio de consciência. A questão é o que você tá fazendo com o lugar que você frequenta. Tá te servindo para te libertar de crenças que não servem mais? Porque vamos combinar, gente. Nós estamos, todos nós, 2026. Mas você tá ainda querendo a lei de talião? Olho por olho, dente por dente? Pelo amor. Cadê o amor, né? Cadê o pelo amor? Ou viver pelo amor? O que você tanto busca na vida? Como você quer achar o amor na sua vida desejando mal pro outro, querendo matar alguém? Conta a verdade, tá? Então, no dia 2 a lua cheia, já falei dela. E vou fazer um trabalho, sim, no dia 2, lua cheia, para a gente poder trabalhar essa ferida da criança, né? Esse momento em que você teve um desconforto muito grande, né? Seja com grupo, seja com mãe, seja com pai, como é lua, né? Esses são signos mais masculinos. Esse desconforto com o masculino, quando você foi para a escola, quando você foi, sei lá, para o colegial, mudou de cidade, né? E essa criança ficou muito desconfortável. Isso tende a repetir, tá? Se você sente que esse assunto faz parte aí, toca seu coração, né, nessa ferida da sua criança, deixe seu like, venha fazer sábado, né, no dia 2, dia 2 é sábado, né, gente? Eu tô meio perdida aqui, peraí. Dia 2, vamos olhar para a minha agenda, que eu anotei as coisas, mas anotei o dia. Segunda-feira, então podemos fazer no dia 1 também, que é no domingo, que aí todo mundo tem. Então, no dia 1º, no domingo, vamos fazer uma vivência para trabalhar, né, essa questão da ferida do coração, lá da sua criança, da sua criatividade, quando você foi bloqueado, certo? No dia 4, Urano fica movimento direto no signo de Touro, depois lá para abril ele vai entrar em Gêmeos. Então,
últimos momentos aí, últimos tempos de Urano no signo de Touro, no final de Touro, né? Então pode ser que você sinta um movimento assim de, olha, eu não tô gostando muito desse relacionamento, tá esquisito, principalmente se você tiver Sol nos últimos graus aí de Touro, pode ser que você precise, né? Ou sinta uma necessidade de dar uma mexida no seu relacionamento, tá? Isso pode também acontecer para os últimos graus de Escorpião, de Aquário e de Leão, né? Esse Urano aí vai dar uma chacoalhada, uma tremidinha aí, tá? Uma última, aproveita, né? Porque depois ele vai embora, vai demorar mais de 100 anos para ele voltar aí, tá certo? No dia 15 de fevereiro, aí começa um período bem interessante, 15, 16, 17. Gente, 15, o Netuno mais o Saturno vão estar no mesmo grau, porque aí o Saturno adentra o signo de Áries, né? Ele está finalizando a passagem aqui por Peixes, só vai voltar em Peixes daqui a um bom tempo, e ele vai começar de novo a fazer a volta, né? Então, um início, né, pessoal, aí de Áries, principalmente os primeiros graus, os primeiros dias do signo de Áries, bem mobilizados, já estão sentindo, não só ele, Libra, Capricórnio e Câncer também estão sentindo essa alteração de Netuno entrando em Áries, de Saturno entrando em Áries. Isso é uma mudança de era, né? Faz, muito tempo que isso já aconteceu, eu já comentei, vou repetir, foi uma mudança de governos, né? Uma mudança assim de direção. Então, para onde a sua vida está caminhando? Qual é a outra coisa que você tem que retomar? O que é que você tem que olhar na sua vida, né? Que por Saturno começou lá 19 anos atrás, 19 não, 29 anos atrás, né? Como que foi essa história? 28 anos atrás, 29, 30, que ciclo que você está fechando aí? E como você está fechando? Tá positivo, tá negativo? Como que tá a sua vida mais espiritual em relação à sua identidade? Como que tá a sua autoestima? O que é que você está sentindo que você precisa retomar ou iniciar na sua vida? Então, dia 15, dia 16, dia 17 são momentos muito interessantes. Primeiro, por causa de Saturno e Netuno juntos, né, no signo de Áries, trazendo esse start para todos nós. Junto com essa história de Aquário, né, presente para nós toda essa fervescência de Aquário, vamos nos libertar, vamos nos unir, vamos juntar os iguais, beleza, né? Mas vamos fazer isso com uma identidade espiritual, Saturno, Netuno, em Áries. Não é para você sair fazendo isso como vaca translocada, isso é por instinto, tem que evoluir um pouco mais. Então, o convite é para isso, né? Vamos fazer esse novo movimento? Vamos, mas vamos fazer conectados. Conectados a algo maior, no mínimo ao seu coração. Para que isso seja bom não só para você, mas para todo o seu entorno. Porque se você faz a partir do coração, essa grande onda e essa grande união dos grupos vai ser muito mais harmônica. Né? Então, dia 15 isso começa, dia 16 é lua nova e no dia 17 é eclipse solar com ano novo chinês. Não preocupe em anotar não, eu já fiz um post de todas essas datas, é só você ir lá e copiar, tá? E ano novo chinês, cavalo de fogo, ou seja, vamos caminhar, né? Essa coisa de pôr para andar. Cavalo de fogo é para isso. Eclipse solar, né? Então, é um momento, quem tem aí, né, o Sol no grau 28 de Aquário, ou Lua, ou próximo a isso, gente, variação de 3 graus para cima ou para baixo. Então, vamos lá. 26, não, 20, 26, 27, 28,
25, 26, 27, 28, 29 grau de aquário, 1º e 2. Se você nasceu, tem algum planeta nesses graus, no signo de aquário, no signo de leão, você vai ser bem impactado. E aí, dependendo do planeta que é, o impacto é mais emocional, é mais mental, mas isso é assim, impacta no momento do eclipse e vai reverberando isso, né? Isso vai se desdobrando até ocorrer de novo outro eclipse no dia solar, né? Em aquário, vai ser lá em agosto. E no dia 3 de março, nós também temos outro eclipse, só que lunar, tá? Depois eu vou falar mais dele. Por enquanto, vamos só pôr foco no eclipse solar. Então, você percebe que tem esses 3 dias que são muito importantes para que você possa refletir na sua vida, para que você possa adotar uma postura mais interiorizada. Se você não tem uma prática de se recolher, faça isso, de fazer contato, de perceber. Observa como as coisas estão diferentes, o clima está diferente, as pessoas estão diferentes. Perceba o seu entorno, sinta como você está dentro desse entorno, como que você está contribuindo, né? É assim, não adianta nada você seguir, né, a evolução astrológica se você não está junto, se você não está se percebendo. Meu planeta está aqui, meu outro está aqui, meu outro está ali, mas como que está isso para você? Você está percebendo essa movimentação? Você está se alinhando com isso? Você está fazendo o que é necessário para que isso aconteça? Isso é importante, né? Isso vai fazer mais sentido, não você ficar preso só na informação. Porque a informação, você abre lá, pede para IA, ela te dá a informação, mas o que você vai fazer com ela? Você vai ter que perceber, você vai ter que estar junto, você vai ter que se abrir, você vai ter que estar disponível, que querer saber, querer entender, querer perceber, que tem que querer. Porque se você não faz isso, as coisas não focam e não mudam. É simples, gente, não tem muita enrolação, né? No dia 19, logo depois, o Sol já muda para Peixes e no dia 26, Mercúrio fica retrógrado já em Peixes, né? Ele já saiu aí para o signo de Peixes, em algum momento do mês que eu não lembro. Gente, não guardo tudo, eu sou humana. É muita informação, não tenho a tabelinha na minha cabeça. Então, depois eu passo para vocês. Então, é importante marcar esses pontos, né? Como que você pode aproveitar essa trajetória para se conectar melhor, para estar mais disponível para a vida, para se alinhar com esse fluxo. O que acontece? O fluxo, ele vai acontecer para você, ele já está acontecendo. Quando você entra em harmonia com isso, você vai colher. O problema é quando tem um negócio assim, você fica assim, né? Se misturando com as coisas, brigando. Ai, eu não quero saber disso. Nossa, eu tô com raiva. Raiva abaixa a sua frequência. Vá olhar porque você tá com raiva. Né? Por que seu coração não tá tão disponível? Vamos falar de coração muito agora. Né? Então, essa importância de você fluir com o que está acontecendo no macro e no micro, né? Então você vê, olha, tem isso acontecendo ali no céu. Como que isso está reverberando, né? Tá chegando a lua cheia, eu tô ficando mais irritado, eu me dou bem com a lua cheia. A lua cheia de fevereiro para mim é muito boa, eu fico muito bem. Existe isso. Claro que existe. Tem gente que se sente muito bem. Eu, por exemplo, eu gosto da lua, mas eu não posso receber os raios delas dormindo. Me dá uma dor de cabeça do cão. Como que eu descobri isso? Porque eu percebi que quando eu recebia, doía minha cabeça. Entende? Então, assim, o que acontece com você? Você quer comer mais? Você fica pior? Você fica melhor? Como que você lida com isso? Sabe, gente, existe um processo que é assim, que eu me lembro, né?
quando eu estava num grupo em Campinas, eu tive lá bastante tempo. E eu tinha uma amiga lá que ela tinha todos os meses uma menstruação que deixava ela no chão. Ela ia pro pronto-socorro receber remédio na veia, porque ela tinha uma cólica, que era um negócio assim cabuloso. E eu achava, e eu ainda acho muito curioso, né? Porque assim, eu tive 2 cólicas menstruais na vida. Nunca tive problema nenhum com isso. E ela morria todo mês um pouquinho. Ela falava, gente, acho que eu tô tendo outro filho, porque era muita dor, entende? Então, são mundos que se relacionam com esse feminino de uma forma muito diferente. E isso acontece com as pessoas. A questão é o que acontece no seu corpo, o que acontece no seu emocional que você vive isso de forma diferente. E se um outro vive isso de uma forma mais harmônica, significa que você também pode viver isso de forma mais harmônica. Porque essa possibilidade já está materializada naquela vida. Então, se eu pude ter uma vida de menstruação sem cólica, isso também pode acontecer para outras. No pessoal do Ho Oponopono, onde começou mesmo o Ho Oponopono, eles têm lá, dentro da tradição deles, que os partos têm que acontecer sem dor. Que o correto é o parto ser sem dor. Aí você vem para a medicina tradicional, não existe essa informação. Acha-se que é natural que o parto tenha dor, né? E aí eu lembro da minha mamãe contando que o meu irmão quase nasceu no corredor, porque ela praticamente não tinha dor e foi muito rápido, entende? Então são universos que a gente tem que falar assim, como que isso acontece lá? Ter essa curiosidade, né? Abrir para esse novo é abrir para essas outras possibilidades que até hoje você não se permitiu viver isso, né? Aí eu tô querendo um parceiro, mas você tá aberto para ver todos os homens que tem aí ao seu redor que você nem vê? Você tá aberto para ter dinheiro na sua vida? Será que você dá conta? Você quer sucesso? Você dá conta de não ter liberdade mais de ir no shopping? De onde você estiver, você não poder nem almoçar, porque o povo vai querer te fotografar, vai ter hater, vai ter. Sabe? Faça essas perguntas. O que mais para você é importante? Ser feliz, ter razão? É realmente sucesso? É realmente ter tudo isso? Ter paz? Se ouvir? Então, meu convite para você é: você realmente está disposto, né, a pagar o preço para ter a vida que você quer? De paz, de harmonia, abrir mão das suas dores, abrir mão das suas crenças, abrir mão das suas feridas, perdoar, porque é isso que vai fazer o seu coração ser grande, né? Então, são perguntas básicas. E aí você vê para o céu como que o céu está colaborando com isso que você quer para a sua vida. Então agora é momento da gente olhar para os nossos ideais de aquário, como que a gente está para ele, como que está o meu grupo de amigos, meus grupos que pensam como eu tô mudando de grupo, não tô mudando, o grupo é que tá mudando, eu tô ficando para trás. Como que tá isso na sua vida? Esses amigos por ideal. Aí eu até tenho o grupo, mas eu tô esquisito dentro dele. Estou precisando redefinir o meu lugar nesse grupo, olhar para os outros grupos lá de trás, aonde eu me machuquei, aonde eu machuquei alguém. Porque a gente só olha a nossa ferida, né? Mas muitas vezes a gente não se dá conta que a gente também machuca alguém. Às vezes você tá só colhendo porque você machucou alguém, né? Você fala, eu não lembro de nada disso, mas às vezes você
causou no outro uma dor. E ela tá voltando para você. Isso é pouco falado, mas faz parte da nossa vida. Às vezes você lesou alguém financeiramente e aí o dinheiro não vem. Não é porque você tem uma questão com escassez, mas às vezes você é devedor para alguém. E aí você está experimentando como é isso, né? Como é estar desse lado. Então tudo tem um sentido e tem uma profundidade. Meu convite para você é: vamos conhecer essa profundidade, como que ela ressoa para você, como que o mapa pode ajudar você a olhar para isso e, fundamentalmente, como que tudo isso colabora para que você possa abrir mais o seu coração. Olhar agora, olha, vou olhar nessa lua cheia as dificuldades de eu criar, né? Aonde eu fui ferido porque meu pai nem olhava pro desenho que eu fiz, não me dava atenção. E aí eu fiz de tudo para chamar a atenção do meu pai, não deu certo. Meu pai era meio ausente, eu tive que lidar com isso. Nem sei quem é meu pai, sabe umas coisas assim. Tava presente, mas era como se não tivesse. Mas ele estava fazendo o melhor, mas dentro de você falta ele. Então vamos junto nesse entendimento, vamos juntos nessa abertura de coração, nessa jornada de reconectar com esse calor que tem aí, ó, no seu peito, dentro do seu coração, para que a sua vida fique bem gostosinha. E se isso toca você, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos aumentar esse grupo que vibra pelo amor. Eu conto com o seu coração. Um beijo.